Olá! Gostaria de lhe agradecer por acompanhar nossa série Expresso Nova Cidade. Mas talvez desde que começou a nos seguir você venha carregando uma dúvida. Por que o Expresso se chama Nova Cidade? É bem simples. Essas reflexões são parte das ações de divulgação do projeto de plantação de uma nova igreja aqui em São Paulo, no bairro de Interlagos. O nome dessa igreja é a Igreja Batista Nova Cidade, ou simplesmente Nova. Meu nome é Abner Fortes e eu sou o pastor plantador desta igreja. Se você quiser saber mais informações a respeito dela, fique totalmente à vontade para acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui. Não deixe de dar aquela conferida lá, ok? Quem sabe depois de assistir ao vídeo, você não se interessa ainda mais pelo nosso projeto ao ponto de se tornar um parceiro nosso, hein? Se isso acontecer, será uma enorme honra para nós. Pedro finalmente chega na casa de Cornélio. Este, vendo aquele a quem o anjo mandara buscar, prostrou-se aos seus pés oferecendo-lhe uma adoração. Pedro imediatamente o impede, afirmando que ele era um homem tal qual Cornélio. O terceiro movimento começou agitado, mas ainda está longe de acabar. Alguns ponteiros precisam ser ajustados, e é exatamente isso que veremos a seguir. Começa agora mais um Expresso Nova Cidade. Olá! Como você sabe, estamos no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Já vimos dois movimentos narrados neste capítulo. O primeiro movimento, de Cesareia para Jope. O segundo movimento, de baixo para o terraço. Na semana passada, iniciamos o terceiro movimento, de Jope para Cesareia. Atos 10, de 24 a 48, mais especificamente sua introdução, que vai do versículo 24 a 26. Nossa passagem de hoje vai do versículo 27 a 29a, que registra o seguinte. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Pedro não estava sozinho quando chegou na casa de Cornélio. Ele estava acompanhado dos 3 servos do centurião e de mais alguns irmãos de Jope. Só que quando o apóstolo entra na casa daquele homem, há mais pessoas além da família do anfitrião. Já tínhamos visto no versículo 24 que Cornélio havia convidado parentes e amigos íntimos para aquela ocasião. Para Cornélio, portanto, tratava-se de um evento especial. Para Pedro, entretanto, tratava-se de uma experiência incomum, uma experiência que, se dependesse dele, seria intensa e continuamente evitada. De que experiência eu estou falando? Da experiência de um judeu se associar ou mesmo visitar um gentio. Os gentios eram considerados impuros pelos judeus. Da perspectiva de um judeu raiz, os gentios eram seres repugnantes, socialmente repulsivos e imorais, tanto que eram apelidados pelos judeus de cães. Talvez isso não cause tanto espanto em você, até porque na nossa cultura, cachorros são os animais de estimação mais queridos. Mas esse não era o caso na cultura judaica. Nela, cachorros eram animais desprezíveis e dos quais todos faziam de tudo para manter distância. Assim, chamar os gentios de cães era equivalente a um grosseiro e sujo xingamento. Pois bem, Pedro é um judeu e ele está na casa de um gentio com um ambiente cheio de gentios. Segundo a sua tradição, ele não deveria estar ali, mas uma vez estando, ele deveria deixar o recinto o mais rápido possível. Contudo, ele não faz. Por quê? Porque Pedro rompe com a tradição tão arraigada na vida do seu povo? Porque aquela tradição ia contra a vontade de Deus. Nós vivemos num cenário histórico em que tudo o que se relaciona com tradição é visto como antiquado e digno do mais violento repúdio. Mas esse é um extremo que deve ser rejeitado, assim como o de aceitar qualquer tradição de forma crítica. Existem boas tradições e existem más tradições. As boas devem ser preservadas, as más devem ser eliminadas. É simples assim. A tradição judaica no tocante aos gentios era uma péssima tradição. E Pedro a tinha no seu DNA até que o próprio Deus o repreendeu e o corrigiu.
Isso fica escancarado nas palavras que o próprio Pedro dirige para os presentes ali na casa de Cornélio. Ele havia compreendido a visão que recebera de Deus. Ele entendeu que, embora a cena envolvesse animais de todo tipo, Deus estava se referindo a pessoas de todo tipo. Não era só animais de determinadas espécies que Pedro não poderia considerar impuros. Ele não deveria fazê-lo com pessoas. Pedro, então, acerta os seus ponteiros com os gentios ali presentes e o faz expondo a sua nova compreensão de que ele não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum, versículo 28, e assumindo publicamente que por sua vida inteira ele esteve errado. Estava assumindo publicamente que por sua vida inteira ele esteve contra a palavra de Deus, assumindo publicamente que por sua vida inteira ele esteve contra o próprio Deus. A experiência de Pedro é muito confrontadora, pois nos leva a avaliar as nossas tradições, os nossos hábitos, costumes e culturas que por vezes são canonizados quando deveriam ser colocados sob a luz de Deus para definirmos se seguimos ou não com eles. Quer saber se sua tradição ou cultura pode ser mantida? Confronte-a com o Evangelho, com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus se opuser ou reprovar sua cultura ou tradição, você deverá fazer exatamente o mesmo, pois, ao fazê-lo, estará agradando a Deus. A experiência de Pedro é confrontadora também porque ela indica os efeitos do Evangelho num verdadeiro discípulo. O primeiro efeito, reconhecimento do erro. Quanto discípulo teimoso, cabeça dura, inflexível, por aí. Pedro foi alcançado pela graça de Jesus e isso o capacitou a não se apegar ao apostolado, mas ao seu Senhor e a querer agradá-lo. Você é um discípulo de Jesus? O que você acha que é esperado de você? Reconhecimento de erro e confissão dele. A experiência de Pedro é confrontadora também porque ela indica um segundo efeito do Evangelho verdadeiro, ou do Evangelho num verdadeiro discípulo de Cristo: mudança prática. Pedro disse que Deus lhe mostrou que ele não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum, e por isso, quando foi procurado, foi sem qualquer objeção. Em outras palavras, a compreensão genuína do ensino de Deus leva inevitavelmente a uma decisão real na vida. Por isso, erra gravemente quem diz que teologia e vida prática não se comunicam. A teologia de Pedro conduziu a romper com uma vida de preconceito étnico e a tomar uma decisão prática que o fez acompanhar e entrar na casa de gente que antes ele jamais acompanharia e na casa de quem jamais entraria. E a sua teologia? Ela tem lhe conduzido a mudanças práticas na vida? Se não, pode ter certeza, o problema poderá estar na sua teologia, poderá estar em você ou em ambos, mas nunca em Deus. E, finalmente, a experiência de Pedro é confrontadora, mas, além disso, ela é confortadora. Por quê? Porque ela indica que existe perdão para pecados historicamente praticados e mudança possível e real para os que foram perdoados. Eu e você temos os nossos pecados de estimação. Alguns deles vêm sendo abrigados por anos e anos. Você já o pratica há tanto tempo que já deixou de acreditar que é possível mudar. Mas é. E quem garante isso não sou eu. É Cristo Jesus que morreu no seu lugar e em seu favor para lhe libertar da escravidão imposta por esse pecado. Venha para Cristo, confesse seu pecado, dependa dele, conte com a força dele para, como Pedro, romper com suas tradições corrompidas. Mas há uma pergunta que não quer calar. Pedro tem uma questão para os presentes. Que questão é esta? Quarta-feira que vem a gente fala sobre ela, tudo bem? Então, até lá. Tchau.